Boa noite a todos, trabalhadores, frequentadores do GEPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. E a todos que estejam acompanhando este trabalho doutrinário, desejamos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva-nos a todos e que sempre o Mestre Divino esteja presente nas nossas vidas. O tema que nos foi proposto para esta noite, Compaixão Sempre. É uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que se encontra em uma de suas obras, muito pertinente para todos os momentos da nossa existência. E nos momentos atuais, onde o planeta Terra passa por mais uma das aflições necessárias ao crescimento espiritual de todos nós, que a compaixão, essa virtude, esse sentimento sublime, a sua energia, envolva a todos nós, os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para conosco e para com todos os seres espirituais que fazem parte da humanidade. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos abençoe, agora e sempre. Gratos mais uma vez pelo convite da equipe do GEPEC para realizarmos esta pequenina contribuição doutrinária para o nosso momento. A mentora Joana de Ângeles, no livro, abre o capítulo dizendo que existem crimes que se revestem de tal crueldade que se tornam hediondos sob qualquer aspecto considerado, como desprezo e desrespeito à ética e à moral, chamados doentes criminosos antissociais. Crueldade, maldade, ignorância, sombra espiritual ainda que permeia a humanidade na Terra. E o desprezo e desrespeito à ética e à moral. Os seres que desrespeitamos muitas vezes a ética, a moral, analisamos as condutas dos que convivem conosco, muitas vezes denegrindo, e elas chamam de doentes criminosos antissociais. Que observamos a humanidade e muitas vezes fazemos o julgamento, o qual o Mestre amado sempre nos recomendou que tomássemos cuidado com o julgamento dos atos alheios, porque com certeza nós também seríamos julgados com a mesma medida, com a mesma moeda. E a irmã continua nos trazendo a grande contribuição para a necessidade da compaixão perante a vida. Escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão, habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Joana de Ângeles. Está escasso ainda esse sentimento sublime que acolhe, que eleva, que ampara, no sentimento humano de espíritos em processo de evolução que todos nós somos, pelo hábito aos próprios problemas e aflições. Ela nos diz que passamos muitas vezes a não perceber o sofrimento do nosso próximo. E é uma grande realidade, porque ainda existe em nós aquela chaga da humanidade que os espíritos orientam na codificação a Kardec, que o egoísmo ainda é a grande chaga da humanidade, mas que ele será vencido quando nós começamos a trabalhar a nossa parte do altruísmo, a nossa parte do pensar em nós e pensarmos também no outro, através das diversas práticas que podem nos elevar espiritualmente. O Evangelho e a doutrina espírita vem com esse objetivo de auxiliar a todo indivíduo, auxiliando também toda a coletividade, a pensarmos também no outro e não somente em nós, a cuidarmos do outro e não somente de nós. Então nós começaremos a perceber o sofrimento alheio,
a desenvolver essa sublime virtude que se chama compaixão. Fala dos obsidiados por espíritos ainda primitivos, as injustiças sociais que predominam na sociedade contemporânea. Então, o planeta Terra ainda é uma escola de provas e de expiações na qual todos nós passamos por experiências desse tipo, expiando, provando, melhorando, buscando refletir sobre as nossas verdadeiras situações, para que nós possamos ampliar a capacidade de evolução, observar os ensinamentos do Evangelho e, com certeza, nós vamos melhorando a cada dia. Então, esta é a sociedade onde nós vivemos, onde nós estamos aprendendo, ensinando e nos aprimorando também espiritualmente, principalmente nos dias que estamos vivenciando na Terra. Nos fala a mentora Joana de Ângeles sobre a perversidade, que é resultado do ciúme doentio e covarde, vem transformando os lares em campos de batalha, dando lugar às agressões machistas no cotidiano, desrespeito à mulher e maus tratos aos filhos. Então, a sociedade atual ainda se encontra no estado que ela considera um estado ainda mediano, quase por primitivo, pelas ações que acometem essa mesma humanidade, essa sociedade, principalmente na família, onde ainda nós vemos as doenças emocionais, psicológicas, agredindo os seres entre si, o abandono, o desprezo social, o desprezo físico nos lares com os filhos, entre os cônjuges, as separações. Então, tudo isso ainda faz parte do meio onde nós vivemos, como experiências nesta encarnação. E esse sentimento da compaixão, como ela nos diz, é o que ainda nos falta, para que possamos perceber todas essas situações e, na medida do possível, estarmos nos esforçando para melhorar a cada momento a nossa vivência, os nossos relacionamentos sociais. Todos esses e muitos outros vícios espirituais atestam o grau de primitivismo em que transitam muitos milhões de seres humanos. Ou seja, milhões de seres humanos na Terra, em toda parte, nós observamos que as atitudes ainda são idênticas. Pelo desrespeito, pela falta de amor, pela falta da caridade, pela falta da compaixão. E ela diz que todos esses vícios e muitos mais, e outros, atestam o grau de primitivismo. O nosso planeta encontra-se no segundo degrau da escala evolutiva, provas e expiações. Passamos pelos mundos primitivos, onde a busca era puramente pela manutenção física, pelo prazer material, e agora nós estamos ainda neste processo, já na segunda escala da evolução, mas ainda longe da chamada perfeição que o Mestre de Nazaré vem nos aconselhar, vem nos auxiliar a desenvolver. Apesar do nosso conhecimento intelectual, das admiráveis conquistas do pensamento, da ciência e da tecnologia, ainda não nos impregnamos pelos nobres sentimentos do amor, do respeito a si mesmo, assim como ao seu próximo. Então, a evolução da tecnologia, ainda já avançada no planeta Terra. Meios outros que estamos utilizando, por exemplo, esse método para as doutrinárias, que possamos contribuir através da tecnologia, o pensamento da ciência avançando a cada momento, ainda aos seres ela nos chama a atenção que não nos impregnamos pelos nobres sentimentos do amor, no respeito a si mesmo, assim como ao seu próximo. Então é a grande realidade, que muitas vezes utilizamos o conhecimento tecnológico de forma inadequada, de forma pejorativa,
e agora estamos buscando dar uma utilidade natural, uma utilidade justa, com a colaboração pela qual a tecnologia se encontra no planeta. Que toda a tecnologia que chega no planeta foi desenvolvida no plano espiritual, e os espíritos reencarnam justamente com essa tarefa, de desenvolvê-la aqui para melhorar a nossa estadia na Terra da melhor forma possível no uso que possamos fazer dessa tecnologia. A ciência está aí caminhando, buscando um medicamento para a pandemia do Covid-19 que assola a humanidade neste momento, os médicos dedicados, inspirados pelo amor do Cristo. Então, esses nobres sentimentos do amor precisam fazer parte da nossa existência, da nossa vida, do meio onde nós convivemos em todos os locais, porque é o amor que cobre a multidão de pecados, como já disse nosso mestre de Nazaré. O maior mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntam os discípulos, os apóstolos, ao Mestre Jesus, e ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Segundo Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. O maior mandamento da lei. Esse mandamento cumprido que nos leva à felicidade, nos leva à compaixão, nos leva a percebermos tanto o nosso estado como o estado do outro, auxiliar na sociedade, buscar fazer com amor, com dedicação todas as nossas tarefas, o amor a Deus, ao Criador e mantenedor da vida, pelo qual nós existimos. Deus está em nós, nós estamos em Deus, estamos gravitando para Deus, pois essa é a meta do Espírito. Esteja ele onde estiver, encarnado ou desencarnado, estamos gravitando para Deus. E Jesus, como representante de Deus na Terra, nos traz o maior mandamento. Ama a Deus, o seu Senhor, com todo o seu coração, significando dizer como nós o sentimos pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, de toda a sua alma, como espírito e de todo o seu entendimento. Porque cada um de nós entendemos, compreendemos Deus de uma forma, porque cada um de nós nos encontramos no estágio evolutivo, que desde o primitivismo, no planeta Terra, que nós vemos louvando a Deus de diversas maneiras. E agora, neste momento atual, o Mestre vem e diz: Deus é Pai, amoroso, justo e bom. E João já nos revelava: Deus é amor. Então, quando nós estivermos sentindo, percebendo esse amor de Deus em nós já o estamos amando. E amar a Deus e amar ao próximo como a nós próprios. Porque o amor é que vivifica, o amor faz parte da vida de todos os seres criados no universo. Jesus recomendou que não se deve resistir à tentação dos maus, sintonizando com eles, entrando em parceria mental, permitindo-se agasalhar os sentimentos negativos que eles são habituais, porque isso é muito pior do que a ocorrência em si mesma. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Porque quando nós resistimos ao mal, sintonizamos com eles, entrando em parceria mental, ou seja, ampliando. Porque doamos energias, mantemos o mal acontecendo enquanto estamos dando atenção, permitindo-nos agasalhar, assim, os sentimentos negativos que despertam quando nós queremos fazer justiça, muitas vezes com as próprias mãos, até pelo pensamento. Principalmente, quando não realizamos, pensamos. E quando nós pensamos, nós estamos contribuindo para diminuir o mal ou para aumentar o mal. Porque os escândalos ainda existem no planeta e o próprio Mestre já nos havia recomendado que era necessário que os escândalos se estabelecessem na Terra,
devido à condição moral dos habitantes da terra. Mas ai daqueles que sejam motivos de escândalos, porque estaremos em sintonia com aquela situação. Então precisamos estar vigilantes. Estando vigilante, nós estaremos orando, nos fortalecendo para desejar o bem, mesmo aqueles que estão praticando o mal, porque nós também muitas vezes o fazemos por invigilância. E não sintonizar com as energias desse teor, porque estaremos vinculados a ela. Isso é muito pior do que a ocorrência em si mesma. Então, o chamado da nossa mentora, o conselho da nossa irmã Joana, para todos os momentos da nossa vida. E ela continua nos dizendo nesta obra, neste capítulo: se o mal não receber a contribuição da revolta da vítima, da sua mágoa, do seu desalento, eis que perde o significado infeliz, por falta de sustentação vibratória e emocional. Se o mal praticado, o que é o mal? Dizem os Espíritos para nós. O mal é a ausência do bem. Então, todo aquele que está indo contrário à lei divina, que é justa, amorosa, inteligente, bondosa, misericordiosa, estaremos praticando o mal. E o mal causa sofrimento, causa dor. Então ela diz, se o mal não receber a contribuição da revolta, a revolta é uma outra energia que se imanta com o mal, da sua mágoa, do seu desalento, eis que perde o significado infeliz, por falta de sustentação vibratória e emocional. Atenção! No planeta ainda ocorrem muitos escândalos em todo local. E nós sabemos desses escândalos, mas nós não precisamos deter o nosso tempo para mantê-lo, pensando nem conversando. André Luiz Espírito já diz, através da psicografia de Chico, que quando comentamos o mal, ainda é o mal agindo. Então vamos comentar o bem, vamos auxiliar as criaturas a praticarem o bem, porque o desejo de todos, na verdade, é praticar o bem, porque praticar o bem faz bem. E o bem é a tônica do universo, a tônica da vida. A melhor atitude para esses momentos: o perdão, aquele que é responsável pela desgraça que infligiu a outrem, não exonera da responsabilidade da ação perniciosa, que terá de responder pelos danos causados, mas proporciona um grande bem à vítima, sem sobrecarregar o responsável pela sua infelicidade. Perdão. Perdão é o direito que o outro se torne feliz, que o outro se desatrele daquela condição infeliz que foi praticada, assim como nós desejamos para nós também. É responsável por aquela situação afligente a qualquer outro. Isso não exonera, não liberta o indivíduo da sua responsabilidade, nós sabemos disso. Deus nos perdoa sempre, mas a lei divina é justa e está se cumprindo na nossa vida. Nós estamos nas nossas vivências restabelecendo as situações difíceis que foram geradas por nós em outros momentos das nossas existências, através do trabalho, através do esforço, da dedicação, que fazer o bem faz bem, como diz nosso irmão Chico Xavier, que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a partir de agora todos nós podemos caminhar e fazer um novo fim na nossa história de espíritos reencarnados em processo de evolução. Então, o perdão não vai libertar o indivíduo da responsabilidade, porque a lei é justa, mas proporciona um grande bem à vítima, sem sobrecarregar o responsável pela sua infelicidade. Imaginemos nós quantos seres já tomam essa atitude no planeta, de abraçar aquele que lhe causou sofrimento e dor. E nesta obra, Renovando Atitudes, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, renovando a atitude do nosso irmão Hamed. A compaixão é o passo último ou primeiro que deve ser dado por qualquer pessoa que foi vítima de injunção malévola e destrutiva. Compaixão. Quando é que nós estaremos deixando fluir de nós esse sentimento sublime?
quando nós estivermos compreendendo que os atos dos outros, eles são responsáveis. E na conjuntura da qual fazem parte, em qualquer momento, se desvairando o pensamento, a ação, cometem atos desatinados e infelizes, que perante a lei divina já se comprometeram em ressarcir aquele débito contraído perante si e perante o outro. Então ele nos diz que a compaixão é o passo último ou primeiro, que deve ser dado por qualquer pessoa que foi vítima de injunção malévola e destrutiva. Então, compaixão para consigo e para com o próximo, já que o Mestre nos pede que o amor seja ao próximo como a nós próprios. No Livro dos Espíritos, questão 752, Allan Kardec pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos benévolos respondem para nós: o de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, a destruição nós sabemos que é uma lei que faz parte da natureza também. E ela existe a destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária é aquela que tem seu ciclo natural dentro das leis divinas. E a abusiva, quando nós, os humanos, momentaneamente, agimos destruindo de forma desequilibrada, em desarmonia com o planeta. Então ele diz que, pergunta sobre o instinto de destruição, se a crueldade não faz parte. Ele diz sim, é a destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui necessidade, como pode ser a necessária dentro do próprio ciclo natural, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, indivíduos que ainda temos a natureza não equilibrada dentro do bem, podemos provocar em determinado momento qualquer situação afligente. E ela nos chama a atenção dos crimes que ocorrem ainda no planeta pela natureza do ser que está realizando, trazendo um desequilíbrio no meio social. Nosso irmão Hamed, no livro Renovando Atitudes, ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Manifestação de um coração aberto. Então, compaixão, entendimento das fragilidades, que todos somos frágeis, uns mais, outros menos, e aqueles mais frágeis realizam ainda, como nós já devemos ter feito em outros momentos das nossas existências, situações afligentes. Então ele nos fala que a compaixão é o momento de entendimento maior das fragilidades humanas. Então nós queremos que tenham compaixão para conosco em determinados momentos. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades dos outros. Então, cuidado com o julgamento. Não julgueis para não ser julgados, mais uma vez. O Mestre nos aconselha, porque da mesma medida com que julgamos, nós seremos julgados. Por tudo e por todos. Que é natural que assim seja. E ele nos diz que compaixão é uma manifestação de um coração aberto. Seja um coração aberto a acolher antes de julgar. Um coração aberto a entender antes de julgar. E a orar, pedir a Deus misericórdia por aqueles seres, por nós todos que estamos no mesmo barco e por aqueles que estão cometendo os escândalos na terra. Então a oração é uma grande caridade, uma grande misericórdia, um grande ato que todos podemos realizar junto à bondade e à misericórdia do Pai. Prossigamos. Nós, mergulhados em nossas necessidades, ficamos alheios às dos nossos irmãos, às vezes resguardando-nos numa couraça de indiferença a fim de pouparmos a maior soma de dores. Então aqui o que nos acontece
Eles nos dizem aqui, mergulhado em nossas necessidades, nossas labutas do dia a dia, as nossas buscas incessantes, ficamos alheios à dos nossos irmãos, às vezes, para nos resguardarmos numa couraça de indiferença, a fim de pouparmos a maior soma de dores possíveis. Graças a Deus que na Terra já temos seres que já despertaram para essa compaixão, estão trabalhando em prol de si e em prol do outro, buscando perceber as necessidades, os infortúnios ocultos. Lembramos da dama da sociedade no Evangelho, no capítulo da caridade, uma dama muito bem vestida, uma dama rica, que possui bens materiais, mas que dá assistência a uma família carente nas suas necessidades, onde o pai se encontra no hospital, a mãe com os filhos em casa nas necessidades materiais, e ela chega levando tudo que aquela família necessita. E leva a sua filhinha adolescente para que ela possa aprender também como fazer esse ato de caridade. E a filha quer muitas vezes fazer alguma coisa, ela diz que tende de ti, minha filha. Quando tu aprenderes a fazer algo, dar-te. Por isso que eu trago para você aprender como nós precisamos doar. E ela deixa com a família, com a mãe e os filhos, os alimentos, dinheiro para medicamento e vai ao pai visitar no hospital, dizendo que não se preocupe, a família está bem, porque foi atendida. E lá no Evangelho, lá um belo dia em sua casa, ela se apresentava simples naquela comunidade, mas morava num local que era de acordo com as suas posses. E um dia uma das suas protegidas lhe bate à porta, oferecendo trabalhos artesanais. E para sua surpresa, quando ela se encontra com aquela benfeitora, ela se espanta. E ela dizia, silêncio, assim falava Jesus. Não digas a ninguém. E continua a atuação de caridade. Então, se envolvendo muitas vezes com sofrimento alheio, sem se incomodar que esteja próximo ao sofrimento, mas está se fortalecendo na prática do bem, na prática da caridade, que eles, os espíritos amigos, vêm nos incentivar, que todos podemos fazer, até com a prece, com o pensamento, com o desejo de ajudar, antes de julgar. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime, esquecendo-se da gratidão aos pais e aos benfeitores, tornando-se de feito soberbo, no qual a presunção domina com a arbitrariedade. Empedernido o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime, esquecendo-se da gratidão aos pais. Quantos têm sido ingratos com os pais? A ingratidão dos filhos e os laços de família, o Evangelho também nos esclarece. Então, os benfeitores, aqueles que lhe dão a vida, aqueles que lhe orientam, muitas vezes recebem a ingratidão, a violência, tornando-se de feito soberbo no qual a presunção domina com a arbitrariedade. Por quê? Porque o sentimento da compaixão está escasso no íntimo das criaturas. São potencialidades divinas que precisam aflorar em nós, para que nós tenhamos compaixão por nós e naturalmente teremos compaixão pelo outro, porque o amor é nessa condicional. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, se somos compassivos para com nossos atos, se utilizamos dessa vibração, dessa energia, precisamos também fazê-lo para com os demais. E aí os indivíduos vão se sentir amparados, como nós também estaremos e seremos amparados em qualquer momento da nossa existência. Continuemos. Quando fugimos da compaixão, nos distanciamos dos outros, pensando e vivendo exclusivamente para o nosso ego e para os nossos. Fugir da compaixão, o resultado é esse. O egoísmo fica alimentado. E apenas os nossos é que merecem
é que estão mais próximos, é quem buscamos, porque nos distanciamos dos outros. E a família universal, parte dela nos encontramos agora no planeta Terra, e neste momento, refletindo há dias, há mais de 60, 90 dias, estamos afastados socialmente, pensando em nós e pensando na humanidade, desenvolvendo o sentimento de compaixão. Pelas nossas atividades, pelos nossos estudos, pela nossa oração, orando, todo o mundo inteiro estamos orando, rogando a misericórdia do Pai para as aflições que Jesus já havia previsto devido às nossas necessidades evolutivas. Então, nesse momento, acreditamos que estamos dando lugar a esse sentimento sublime, próximo do amor, que é a compaixão, filho do amor, que é o sentimento mais avançado que nós estamos buscando alcançar como requinte dos sentimentos, como nos orienta o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nos mantenhamos próximos da compaixão para auxiliar. Sem um bom relacionamento que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egoístas. Mensagem de Joana de Ângeles. Sem o bom relacionamento que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egoístas. O bom relacionamento para com as criaturas, no lar, no trabalho, na sociedade, no centro espírita, no coletivo, em qualquer parte que nós estejamos. Alegria e amizade são tônicas que alimentam os espíritos. Por isso que estamos agora afastados socialmente, sentindo a falta do desenvolvimento na instituição que nós fazemos parte, possivelmente os frequentadores, trabalhadores do GEPEC também estamos sentindo a falta desse convívio no salão doutrinário, onde nos encontramos, onde nos tocamos, nos abraçamos, sorrimos, e a amizade vai ampliando, porque faz parte da vida ampliarmos nossos círculos de relacionamentos saudáveis, para que esses relacionamentos no futuro beneficiem a todos nós. Os sentimentos se deterioram quando nós não favorecemos que esse bom relacionamento aconteça, que são objetivos da vida, fazem parte, e todo espírito precisa de amizade. Todos têm amizades, todos têm algo que eles dedicam sua afeição, seu amor, de uma forma ou de outra, de acordo com o entendimento e o sentimento de cada um de nós. Então, para que não nos tornemos mais voltados para o nosso ego, a prática da caridade tem esse objetivo, de fazer percebermos que estamos cuidando de nós e do outro, que tem sempre alguém cuidando de nós, e o Pai cuida de todos nós, que somos seus filhos, suas criaturas. E Jesus veio justamente com esse objetivo de nos auxiliar também nessa busca e nós auxiliarmos também os outros que convivem conosco. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Então a compaixão vai para buscar aquele que cometeu o ato desatinado. Então de lá para cá vem a aflição, e quando a compaixão se encontra com a aflição, o indivíduo se sente amparado, se sente acolhido pelo amor e pelo bem. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. Compaixão, vigência ativa das virtudes morais, que abre espaços para a paz e o bem-estar. Quem de nós não gostamos que tenham compaixão por nós?
Quem de nós, quando recebemos a compaixão, não desperta em si a alegria, o bem-estar do acolhimento? E desejar para o outro faz parte desse convívio social, que é a meta de todos nós, amarmos uns aos outros como irmãos. E o Mestre já nos diz que os seus discípulos seremos todos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Cartas vivas do Evangelho, através do esforço que estamos fazendo para essa prática. De modo que ele nos orienta e nos chama a atenção que compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, de ajudar, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta, de ternura para com o sofredor. Então é um sentimento de piedade, a compaixão, de simpatia, de empatia com a tragédia pessoal de qualquer outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la, de diminuir, pelo menos o não comentar, o não passar adiante como uma situação afligente, nós já estaremos utilizando da compaixão que gostaríamos também que tenham para conosco. Participação espiritual na infelicidade dos outros. O Mestre nos diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena. E eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os desarmonizados, para os espíritos que precisam de ajuda, precisam de amparo e precisam de médico. Todos nós que aqui estamos. Então isso vai nos levar a um impulso altruísta. Vamos sair do ego e vamos começar na prática da caridade, do acolhimento para com todos. E a partir daí, nós estamos também evoluindo nesse processo, nessa grande escalada da humanidade para a angelitude espiritual. A barreira. O individualismo, ele é a grande barreira face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais potencialidades da vida, jacentes em todos os indivíduos. Esta fala é da nossa irmã Joana de Ângeles, que a grande barreira para a compaixão ainda é a vivência individual. A sua programação doentia é o indivíduo que só pensa em si mesmo, adoece, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento de outras potencialidades que nós sabemos que possuímos. A bondade, a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, a caridade, o julgamento faz parte da vida do ser, mas a sentença não nos compete, porque as sentenças são dadas pelo amor da justiça divina que faz justiça com amor, com misericórdia e com bondade para com todos nós. O Pai nosso que está nos céus, como nos auxilia a compreender nosso irmão Jesus. Então a grande barreira ainda é o individualismo, precisamos viver o altruísmo. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Auxilia o equilíbrio psicológico por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que acontecem no nosso meio, na sociedade, da experiência humana. Então auxilia o equilíbrio psicológico, mental, emocional, porque a reflexão vai fazer parte em torno do que ocorreu, e não o julgamento apressado. Não atirar pedra, como diz o Mestre no Evangelho. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, aquele que não cometeu nenhum ato desatinado na vida. Então, quando nós vamos reflexionar, nós paramos e fazemos como os homens da época. Cada um foi deixando a pedra e foi seguindo o seu caminho, porque o Mestre alertou a todos nós que aquele que tivesse sem pecado atirasse, mas
Refletindo, pecado significa erros perante a lei, ir de encontro à lei divina, cometendo atos que não são bons. E esses atos nos trazem dor, sofrimento para nós e para o próximo também. Então a compaixão auxilia nesse equilíbrio e nesse discernimento. Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que ele sentiria, caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância, ação e reação. Quando abrimos o coração, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que o outro sentia, caso estivéssemos vivenciando a sua situação. E aí há um acolhimento daquela situação, o indivíduo recebe aquela energia, aquela vibração, se sente fortalecido para pelo menos dizer, me esforçarei para não cometer outros atos desatinados. Quando a mulher adúltera pergunta, mestre, o senhor não vai me condenar? Não vai me julgar não, minha filha? Cadê os que te condenaram? Os que te trouxeram foram embora, então eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Libertemo-nos da injunção negativa e desejemos que o outro também se liberte, porque todos somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador e mantenedor da vida. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Não é possível que o sentimento da compaixão não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas, diz a mentora. Mas o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas, mentais, psicológicas, emocionais, que vão se transformar em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Então, que possamos nos permitir deixar fluir de nós esse sentimento sublime que se chama compaixão. Estar com compaixão não significa pena, significa estar buscando perceber aquele ato e se colocando no lugar do outro, refletindo. Então, concluindo, ela nos diz que a empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano. Então, criamos empatia, afinidade. Já é uma energia sublimada que vai de encontro ao outro e vem de encontro a nós. A ajuda verdadeiramente sapiencial é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesma. Então, desenvolvimento. Nós não poderemos auxiliar no desenvolvimento do outro e fazer esse desenvolvimento pelo outro. Jamais, nunca. Mas vamos permitir que as próprias pessoas solucionem suas dificuldades por si mesmas, buscando caminhar com os próprios pés, amparados por todos, por encarnados e desencarnados, assim como somos todos nós. Então, ajuda verdadeiramente com seriedade, com consciência, com inteligência, que permite que as pessoas à nossa volta aprendam também a se desenvolver. Então, é aquele velho ditado, dá o peixe, me ensinar a pescar. Porque quando não tivermos o peixe para dar, a pessoa vai buscar. Então, caminhar com os próprios pés. Os mentores espirituais nos auxiliam, nos estimulam, nos dão a mão para caminharmos, mas jamais fazem as tarefas que competem a nós fazermos. Nós somos uma obra-prima de Deus. E quando subestimamos a força divina que há em nós e no outro, nossos relacionamentos ficam frágeis. Então não podemos subestimar. O indivíduo pode, nós vamos incentivar, você pode. Todos somos capazes, juntos somos muito mais. Então vamos auxiliar, vamos impulsionar. Isso é ter compaixão
por nós e pelo outro, pela sociedade no grande momento que estamos vivenciando também. As referências para esse trabalho, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângela e de Valdo Franco, Renovando a Atitude, de Hamed e Francisco do Espírito Santo, e o Grande Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que nos auxiliará sempre estarmos refletindo sobre as nossas posturas perante a vida. Então, nosso desejo é que a compaixão do Divino Amigo, Mestre Jesus de Nazaré, para com todos que estamos na Terra, encarnados e desencarnados, porque Ele é o Mestre, o médico amoroso das almas, que acolhe a todos, como acolheu nas suas andanças na Terra. Aqueles que eram desprezados pela sociedade eram amparados por Ele. E até hoje ainda é assim. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz, para com todos que convivem conosco no nosso dia a dia.